tivemos alguns irmãos. Hoje eu até fiquei preocupada, achei que o povo tinha sido arrebatado, né? Porque sumiu um monte de gente, eu falei, meu Deus, será que eu fiquei? Quando era 7h20, tinha uns 3, 4 dentro da igreja só. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Mas a gente vê que hoje, infelizmente, Deus não tem sido a prioridade das pessoas, né? Hoje, as pessoas se preocupam mais com a sua vida secular, com as suas correrias, com a canseira, com a preguiça, do que com a presença do Senhor. Pode sentar, igreja. E nós temos que escolher a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. E se você vê, está tudo se cumprindo rápido para que Jesus volte. Porque senão os poucos cristãos que tem na igreja ainda não vão se salvar. Porque hoje o diabo ele tem uma estratégia muito interessante. Hoje, ele muitas vezes não impede as pessoas de virem para a igreja, como antigamente. Não. Hoje, a única coisa que ele faz para acabar com a sua vida, com o seu casamento, com a sua vida com seus filhos, para acabar com o seu emprego, ele simplesmente te distrai. Ele te distrai. Aí quando você vai, às vezes, responder uma mensagem no WhatsApp, você fica ali 2 horas, já até esqueceu o que você ia fazer. Só vendo vídeos, propagandas, porque o próprio celular, a própria internet, ela já influencia nós a isso. E hoje nós estamos distraídos, infelizmente, a maioria das pessoas hoje vive distraído. Distraído com a canseira, o diabo põe na sua cabeça que você está muito cansado, né? Ele põe na sua cabeça que hoje não precisa ir no culto. Ele põe na cabeça das pessoas que você pode ser crente em casa. Se você crê em Deus, você pode assistir o culto em casa. Você não precisa ir na igreja. Entendeu? E ele fica nos distraindo com coisas que nós não podemos nos distrair. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Quando ele vir, vai ser como um ladrão. Alguém sabe que dia que o ladrão vai entrar na sua casa? Não, esperamos que nunca entre, né? Mas ele pode entrar. De repente você pode chegar em casa e encontrar a sua casa assaltada, como tantas pessoas encontram, loja, comércio. A Bíblia diz, se nós soubéssemos o dia que o ladrão virá, a gente ia se preparar, né? Ia pôr tranca, ia pôr ferragem nas portas, ia fazer alguma coisa. Mas nós não sabemos o dia. E Jesus virá dessa forma, a Bíblia diz. A hora que a gente menos espera, Jesus veio. E aí vai ser muitos lamentos, muita tristeza, de pessoas que estavam todos os dias na casa do Senhor, de pessoas que regia, que era líder, que cuidava da porta, de que pregava, que Jesus curava quando pregava, e não vai subir. Por quê? Porque infelizmente hoje nós estamos distraídos, estamos esquecendo de orar, estamos esquecendo de buscar a presença do Senhor. E o tempo vai passando e a nossa vida com Deus, como está? Como está a nossa vida com Deus hoje? O que nós temos feito pela nossa vida espiritual? Como nós temos vivido? Eu estou bem com Deus? Ou eu vim porque eu acostumei no culto e eu preciso só de uma bênção? Quando eu receber a bênção, acabou. Infelizmente é assim, né? E a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados todos os dias. Todos os dias. Porque se Jesus não vir arrebatar a igreja, eu sofrer um acidente e morrer, aí começa uma nova vida. As pessoas acham que a nossa vida é só hoje aqui. Algumas pessoas até falam que hoje o mundo parece um inferno, desculpa a palavra. Mas não, existe uma vida após a morte. E 2 caminhos nessa vida: o céu ou o inferno. No momento em que você olhar seu corpo, ele estiver caído no chão, seu espírito vê o seu corpo, qual caminho você vai seguir? Porque aí você já não tem mais escolha. O que nós fizemos nesse mundo determina o nosso caminho. Aí nós já não temos mais escolha, já foi feita a escolha aqui na terra, para seguir depois que a gente morrer.
ou ser arrebatado. Que neste dia nós possamos refletir nisso, igreja. Porque a Bíblia também diz que o amor de muitos se esfriaria. E eu quero perguntar para você nessa noite: como está o seu amor? Mas o seu amor não é o seu namorado, o seu marido, a sua esposa. O seu amor por Cristo. Como está o nosso amor? É tão bom viver o primeiro amor, né? Sabe lá quando a gente é adolescente se apaixona e toda hora você quer ver, principalmente menino de escola, né? Não espera a hora de chegar o recreio para ver a pessoa. Não espera a hora de chegar o outro dia. Sabe aquela coisa gostosa de viver? Primeiro amor. E quando nós viemos para a igreja, acontece isso. Nós temos o primeiro amor por Cristo. Só que o que acontece no decorrer do caminho? Aquele amor vai esfriando. É igual o seu primeiro amor. Você casa, acha que é só alegria, né? Todo dia amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Mas isso muda. Começam as brigas. E parece que o amor vai esfriando, né? O amor está ali do mesmo jeito, só que começa a ter obstáculos que você costuma deixar de fazer algumas coisas que você fazia. Às vezes você levava um buquê de flor, você já não dá mais, porque ela está te estressando. Às vezes a mulher fazia aquela comidinha gostosa, mas já não faz mais, porque o marido também está grosso, chato, e o amor vai esfriando. E a nossa vida com Cristo é assim. Quando nós chegamos na igreja, né? A gente quer fazer tudo, quer participar de tudo, aquele amor maravilhoso. Só que no decorrer, a gente começa a ter obstáculos pelo caminho. A gente às vezes pisa em espinhos, às vezes a gente é caluniado, às vezes alguém fala mal de você. E tudo isso vai acontecendo para abalar a sua fé. Porque o foco do inimigo é tirar você da presença de Deus. Então ele usa pessoas para te entristecer. E é pessoas que estão do seu lado dentro da igreja. E aí o que acontece? A gente esfria, desanima. Começa a ir só aos domingos, depois quase não vai aos domingos. Tudo que a gente fazia que nos fortalecia, a gente começa a parar de fazer. Só que aí tem um versículo na Bíblia que diz assim, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra potestades malignas. Aquela pessoa que às vezes fala de você, olha torto para você, você não pode ficar com raiva dela. Por quê? Porque ela deu brecha e o diabo apenas está usando ela. Por isso que você não pode olhar para aquela carne é falha. Você tem que olhar contra o mal que está usando a pessoa e não deixar sua fé ser abalada. Observe os obstáculos no caminho hoje e veja como você pode fazer para tirar. Jesus te convida para viver o primeiro amor. Porque quando nós temos o primeiro amor, não importa a hora, né? Não importa a hora, não importa o dia. Olha lá o Bruno e a Manu, primeiro amor, né? Se a Manu ligar um exemplo 4 horas da manhã, vocês acham que o Bruno sai correndo ou não? Sai, é primeiro amor, entendeu? E nós temos que ter esse amor, é constante, igreja, por Jesus, pela sua esposa também, mas por Jesus. Tem tal coisa, eu tô lá. Ah, mas eu vou porque o pastor mandou. Não, eu vou porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu vou porque o Senhor me escolheu para uma grande obra. E nessa noite eu quero falar sobre essa grande obra que o Senhor te escolheu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Verso 11. Quem achou, diga amém. Juízes capítulo 6, verso 11, que diz assim, ó: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra,
que pertencia a Joás, Abesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos repetir todo mundo esse verso 14? 1, 2, 3. Então o Senhor olhou. Pode se sentar nesse momento? Glória a Deus. Hoje pela manhã eu estava orando e o Senhor disse para mim essa palavra. Gideão, ele era um homem que buscava o Senhor. A Bíblia diz que o pai dele não buscava o Senhor. O pai dele buscava ídolos, idolatrias. O pai dele acreditava em outros deuses, mas ele acreditava em Deus. E a Bíblia diz que depois da morte de Josué, passou 3 décadas sem ninguém, sem juiz, sem rei, sem nada. O povo não estava sendo governado por ninguém. Cada um fazia o que achava que tinha que ser feito. Cada um fazia do seu jeito. Existiam os pergaminhos, existiam os livros escritos, que não era tudo junto na Bíblia ainda, mas existiam os livros escritos em pergaminho. Então alguns estudavam, outros não, mas o povo estava sem uma direção de Deus. Alguns buscavam de um jeito, outros de outros. Alguns criam em idolatria, até que se formou os juízes. E a Bíblia diz que Gideão, ele cria em Deus. Em quem você tem crido? Gideão, ele poderia não crer em Deus, porque ele tinha alguém dentro da casa dele que servia a ídolos. Se ele fosse seguir o exemplo do pai dele, ele não estaria na presença do Senhor. Só que ele teve um real encontro com Deus, e ele decidiu na vida dele fazer a diferença. No entanto, ele estava lá no lagar e o anjo do Senhor apareceu a ele. Quantas vezes nós temos vivido a nossa vida de qualquer jeito? Nós não ouvimos Deus. O Senhor não usa um profeta para falar com a gente, porque a gente não tem buscado Ele. Nós não ouvimos o Espírito Santo. E esse homem, ele era um homem direcionado por Deus. A Bíblia diz que naquela época o povo de Israel, aquele mesmo povo que foi tirado do Egito, eles se desviaram e começou a fazer muitas coisas erradas. Então Deus permitiu eles serem entregues na mão dos midianitas. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. A desobediência nos traz frutos terríveis. Existem pessoas que fazem muitas coisas erradas, e quando o dia mau chega, a pessoa quer culpar Deus. E a pessoa esquece que é colheita. Eles estavam há 7 anos nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque o povo de Israel estava adorando idolatria. Eles já não serviam mais a Deus. Eles estavam fazendo tudo o que desagrada a Deus. A Bíblia diz: não servireis a outros deuses. Que existe só um Deus no céu, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Existe só esse Deus. E muitas vezes nós temos cocheado em 2 pensamentos. A Bíblia diz: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Qual mesa eu e você tem se assentado? Qual lugares nós temos ido que desagrada ao Senhor? Aqui na igreja eu leio a Bíblia e escuto hino. Lá em casa eu escuto músicas secular.
A hora que eu estou com meus amigos, eu xingo, eu falo na gíria. Eu não sou crente, eu sou crente na igreja. Que cristãos que nós temos sido. O Senhor nos pergunta hoje: ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Irmã, mas como assim? Como eu disse, existe só dois caminhos. Ou eu estou trilhando no caminho do Senhor, buscando mudar dia a dia, buscando melhorar dia a dia, ou eu trilho no caminho do inimigo. Aí muitas vezes a vida da pessoa está destruída, o mundo está desabando, mas ela não está percebendo que o Senhor tem que apertar para ela ir para os caminhos do Senhor. Pode ver que tem pessoas que vivem na vida, que vivem na prova 24 horas por dia. Tem irmãos que vivem na prova sempre. Sempre. Aí você fala, mas o que acontece com esse irmão? Muitas vezes é Deus permitindo a prova, porque quando chega a bonança, a pessoa esquece de Deus. Então Deus tem que dar uma prova atrás da outra, não pode dar alívio, porque senão essa pessoa desvia, senão ela sai dos caminhos do Senhor. E o povo de Israel tinha saído dos caminhos do Senhor, e a forma que Deus usou para eles despertar e acordar foi permitindo eles serem entregues para os midianitas. E os midianitas eram maus. A Bíblia diz que os midianitas iam lá, roubavam o alimento deles, tomavam os animais deles e deixavam eles sem. E alguns conseguiam esconder algumas coisas para comer depois. Muitos não. E eu quero que você reflete o dia mau que muitas vezes nossa família tem vivido. O dia mau que eu tenho vivido. Será que é consequência da minha desobediência a Deus? Será que é consequência porque Deus fala para eu fazer algo eu não faço? Será que é consequência de algum pecado? Será que é consequência de alguém da minha casa? Porque muitas vezes sofremos consequências junto com a pessoa. Se o seu esposo errou e pecou, todos vão sofrer. Se o filho tem feito coisa errada, toda a família vai sofrer. Por que que o dia mau tem chegado na nossa vida? E quando o anjo se apresentou para Gideão e disse que tinha uma grande obra na vida dele, a primeira coisa que ele fez foi questionar. Foi questionar. Às vezes a gente fica enfermo e a gente quer questionar. Às vezes nós ficamos desempregados. Às vezes acontecem tantas coisas na nossa vida que você sabe o que você tem passado. E que a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Questionar. Senhor, mas eu vou todo culto. Senhor, mas eu fui na oração. Senhor, eu fiz tudo certinho, perdi o emprego. Só que eu achei muito maravilhoso que o anjo falou para ele. Que foi o que nós lemos aqui. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura o Senhor não te enviou? Porventura o Senhor não te fez uma promessa? Porventura não foi o Senhor quem trouxe você aqui? Vai na sua força. Diga para o irmão do seu lado: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Vai na tua força. Porque se o Senhor te escolheu, então você é filho do Todo-Poderoso. Gideão tinha um poder muito grande na mão dele e ele não estava percebendo. Porque se o Senhor nos escolheu e nós estamos na presença do Senhor, buscando a Deus, nós temos uma força muito grande. Nós temos a força de Deus. E a primeira coisa que Gideão fez quando ele entendeu que ele era escolhido de Deus, quando ele entendeu que existia uma promessa sobre a vida dele. E eu quero te perguntar nessa noite: você entendeu que existe uma promessa sobre a tua vida? Fala para o irmão do seu lado: você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Não tem ninguém aqui que não tem promessa, irmão.
promessas para a sua vida. É só você tomar posse. 8.000 promessas. Não precisa o pregador vir aqui e falar: oh, meu filho, não, você vai ser pastor. Não. O desejo já queima em você, corre atrás. Você já tem uma promessa. Você já é escolhido do Senhor. E quando Gideão entendeu isso, a primeira coisa que ele fez, que eu quero que você marque aí, ele pôs a casa dele em ordem. Como eu já falei, o pai dele servia a outros deuses. E a Bíblia diz que ele foi lá, pegou um boi, pegou o que ele precisava, foi lá e quebrou todo o altar que estava consagrado a ídolos. Quebrou tudo. Ele começou colocando a vida dele, a casa dele em ordem. E depois que ele quebrou tudo, ele ainda fez o bezerro lá, o boi, e consagrou a Deus. Aquele lugar onde era de coisas erradas, aquele lugar onde eles usavam para adorar outro Deus, foi destruído e foi feito um altar para o nosso Deus. Tem coisas que nós temos que tirar da nossa vida, que nós temos que destruir da nossa vida e colocar a presença de Deus, consagrar o nosso altar a Deus. E o que você tem que tirar da sua casa? O que você tem que fazer pela sua casa? Porque o nosso primeiro ministério, irmão, é a nossa casa. É a nossa casa. Por onde nós temos conduzido os nossos filhos? Por onde nossos filhos têm ido? Lá no conselho tutelar vai muita mãe e pai, porque os filhos não querem estudar, né? Tem adolescente de 13 anos que não vai para a escola e a mãe fala: eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Eu não posso obrigar meu filho para a escola. Quem manda nessa casa? É o filho? Que tem 13 anos e a mente dele não está toda formada ainda? Quem que tem mandado na sua casa é o seu filho? Você fala não, ele vai e faz porque é ele que manda? Quem sabe o caminho certo para a vida do teu filho, irmão, é você. É você, porque você já conhece o caminho, você já conhece Jesus. O seu filho não pode mandar nele. O seu filho não pode levantar a mão para te bater. Ah, mas é bonitinho, é pequenininho. É pequenininho, mas vai crescer. Um dia vai crescer. E do mesmo jeito que ele quer te bater de pequenininho, ele vai te bater de grande. Quem governa a sua casa? É você com a presença de Deus? Ou é quem não sabe de nada? O cérebro do adolescente vai terminar de formar depois de 18 anos. E o que os seus filhos pequenos têm feito? Achando que eles estão certo. Porque quando nós somos adolescentes, a gente sempre acha que está certo, né? Quem já foi adolescente aqui? O povo até fala que é aborrecente, mas nós não podemos dizer isso, porque nós não podemos profetizar isso sobre a vida deles. Mas eles querem fazer tudo ao contrário do que a mãe ensina. Só que quem manda na sua casa, quem governa a sua casa é você com o Espírito Santo de Deus. Você não pode aceitar o seu filho. Você não pode aceitar seu filho e sua filha ver qualquer coisa na internet. Você não pode dar um celular totalmente liberado para o seu filho fazer o que ele quer. Porque o espaço que às vezes eu e você não tem ocupado, o diabo tem. O tempo que muitas vezes nós não tiramos para o nosso filho, a internet tira. Ela oferece coisas para ele que vai ocupar o tempo dele. Nós temos que nos posicionar na nossa casa. Outra coisa, que muitas vezes em casa a gente não se posiciona, homens, mulheres. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa. Amar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Que amor você tem dado para tua esposa? Que tempo você tem dado para ela? E a esposa, honrai os vossos esposos. Você tem honrado o seu esposo? Ou ele pede algo para você, você já xinga tudo ele e manda ele fazer que você não é mãe dele?
A Bíblia lá em Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica. E essa mulher sábia de Provérbios, se você ler lá, ela era uma mulher que cuidava da casa, dos filhos. Ela trabalhava, tá? Ela cuidava dos negócios. Ela costurava, ela fazia um monte de coisa. Porque às vezes nós damos desculpa, mas essas mulheres de antigamente não trabalhavam. Não, a mulher de Provérbios trabalhava. Mas mesmo assim ela achava um tempo para o filho, um tempo para o esposo. E a Bíblia diz que quem edifica a casa é a mulher sábia. Mas a tola destrói. Então, irmãos, a primeira coisa é colocar a nossa casa em ordem. Quantos programas entram na nossa casa e nós permitimos? Quantos filmes de terror entram na nossa casa? Aí a coisa começa a desandar, a gente nem está sabendo por quê. Foi a brecha que o inimigo encontrou através do celular, através da televisão. Governe a sua casa, igreja. Ore junto com seus filhos, ore junto com seu esposo. Você precisa governar a sua casa. Porque se você não governar e deixar esse espaço aberto, alguém vai governar. Alguém vai governar. E depois é depois, já não dá para fazer mais nada. Não dá para chorar, não dá para culpar Deus. Ah, Deus, olha meu filho. Olha meu esposo. Mas aí não dá mais. Porque todas as nossas ações vão nos gerar uma reação. Tudo que plantamos vamos colher de alguma forma. E se você está plantando coisas boas na sua família, você vai colher uma família abençoada. Então coloque a sua casa em ordem. O que você precisa tirar da sua casa hoje? Agressão, o desamor, a idolatria, porque tem crente idólatra. Tem crente que idolatra uma panela, tem crente que idolatra um tupperware, né? Tem coisa que o marido não pode pôr a mão que quebra. Já vira uma briga. O que nós temos idolatrado? Bichinhos. Quantas coisas nós temos posto no lugar de Deus na nossa vida? Amizades. Tem pessoas que idolatram amizade, vive aquela amizade e não troca por nada, tira tempo de estar na presença do Senhor por causa da amizade. Igreja, nós não podemos trocar Deus por nada. Até se você colocar o seu filho como empecilho na sua vida, Deus pode tirar seu filho. Sabia disso? Tudo que vai impedir você de estar na presença de Deus, ou que você coloca acima de Deus, Deus pode tirar de você. A Bíblia diz que nós temos que pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. É Deus em primeiro lugar. E Gideão colocou a casa em ordem. E aí, os vizinhos, os midianitas ficaram todos revoltados. Porque eles serviam aqueles deuses. E eles planejou matar Gideão. Só que olha que interessante, o pai de Gideão não era crente, como se diz. Ele não cria em Deus. Ele era incrédulo, ele era, como se diz, um desviado. Só que quando ele viu que o povo queria matar o filho dele, ele falou o quê? Se esse Deus fosse verdadeiro, ele mesmo tinha se defendido. Se esse Deus fosse verdadeiro, ele tinha se defendido. Porque quando Gideão foi quebrar tudo lá, destruir aquele altar, por que Baal então não se moveu? Porque ele não é um Deus de verdade. Deus jamais permitiria um altar dele ser destruído. Ele mandaria fogo, ele faria alguma coisa, porque ele é um Deus de verdade. Só que esse Deus não era um Deus de verdade. E aí o povo não conseguiu fazer nada com Gideão. E Gideão começou a se posicionar diante de Deus. Gideão começou a buscar o Senhor. O que ele fez? Começou a orar. Senhor, então o Senhor quer me usar para livrar o teu povo? Ele sabia que existia uma missão para ele fazer. Quantas vezes nós sabemos a nossa missão e não nos movemos para fazer nada?
Deus te escolheu para ganhar alma, para evangelizar, mas eu não vou. Deus não vai te pegar no colo e te levar. É nós que temos que nos posicionar diante de Deus e fazer aquilo que o Senhor mandou. Gideão começou a se posicionar e ele falou assim: Deus, não fica bravo comigo não, mas eu vou fazer uma prova com o Senhor. Se o Senhor quer que realmente é eu que vou lá, né, tomar frente para libertar o seu povo, então ele pegou como se fosse, vamos falar, um algodão, sabe, um pedaço de algodão, e ele falou: olha, se esse algodão amanhã tiver encharcado e do lado não tiver orvalho, é o Senhor que falou. No dia seguinte, o que aconteceu? Alguém sabe? Estava encharcado, ele torceu assim, encheu o copo de água. Deus deu a resposta para ele. Você já aprendeu, já costumou fazer prova com Deus? Nós não podemos, irmãos, tomar decisões por nós próprios. Até porque nos dias de hoje existe muito falso profeta. E Gideão falou: ah, Deus, mas não fica bravo não, só mais uma vez. Então, se é o Senhor que falou mesmo para eu ir, amanhã vai ser o contrário. O algodão vai estar seco e todo o chão vai estar cheio de orvalho. E olha como Deus é poderoso. O que aconteceu no dia seguinte? O algodão seco. Olha que tremenda a resposta de Deus. O chão estava cheio de orvalho e ali só o algodão seco. Nosso Deus é assim, igreja. Muitas vezes nós não vivemos experiências com Deus porque nós não damos lugar. Você teria coragem de fazer uma prova assim? Muitas vezes nós temos medo de Deus não responder e não fazemos prova. Não pedimos a resposta de Deus. E Deus deu a resposta para ele, confirmou com ele. E ele foi e juntou todo o povo. Ele juntou todo o povo lá, o máximo que conseguiu. E a Bíblia diz que deu 32 mil homens. Como Deus deu a direção para ele, que era para ir guerrear contra os midianitas, e Deus deu a prova ali, respondeu o que ele perguntou, não restava dúvida. Ele foi e obedeceu a Deus. E o segundo tópico é que Deus dá a vitória. Primeiro você pôs sua casa em ordem, depois você começa a buscar Deus e você terá a vitória. A Bíblia diz que ele pegou esses 32 mil homens e preparou para a guerra. Aí Deus falou o que para ele? Ó, Gideão, é muita gente. Porque às vezes, irmão, é feito chamar as pessoas para uma missão, como foi, e alguns vai reclamando. E Deus viu o coração daquele povo. Deus viu que muitos nem queriam estar ali, né? É igual se chamar todos os homens do Brasil para ir para uma guerra. Eles vão felizes e contentes? Não. Tem uns que vai reclamando: nossa, mas por que chamou nós? Eu não queria ir, né? Tem uns que vai reclamando. Então Deus falou o quê? Ó, Gideão, fala para eles aí que os medrosos e covardes voltem. Os medrosos e covardes voltem. Deus não tem compromisso com medroso e com covarde. Deus não tem compromisso com quem fala que quer ir, mas na verdade não quer. Você conhece alguém que é assim? Você chama: não, vamos fazer tal. Chega na hora, a pessoa dá um pé para trás. Às vezes fala que vai só para te agradar, né? E não vai. E aí o que acontece? Deus mandou voltar. Porque se fosse todos aqueles homens para a guerra, 32 mil, às vezes eles ganhariam a guerra e o povo ia falar: não, mas não foi Deus não. É porque é muito israelita, né? Os midianitas eram 135 mil. Para 32 mil israelitas,
cada um ia ter que, como diz, vencer 4. Mas aí de repente voltou muito, os medrosos e os covardes voltaram. Eu me enquadro no quê? Eu quero que você reflete. Quando o Senhor te chama para uma obra, você se enquadra em quem? Nos 10.000 que sobrou? Ou nos 12.000 que voltaram? 22.000 que voltaram? Porque às vezes também, igreja, a gente começa a fazer as coisas para o Senhor, e o que acontece? Como a gente vê que um não vai, o outro não vai, o outro não fez, a gente começa a desanimar também. Aqueles 10.000 não desanimou quando eles viram que tudo aquilo de gente voltou. Ah, mas se ele não vai, eu não vou também não, então. Né? Nós não podemos nos comparar com ninguém, porque a obra que o Senhor deu para a tua vida é para a tua vida. A obra que Deus deu para mim é para mim. Não adianta eu deixar de fazer achando que alguém vai fazer por mim, ou eu querer me comparar com alguém. Não, mas aquele irmão não faz, eu não preciso fazer. O que Deus escolheu você para fazer foi você. Você pode observar que o corpo de Cristo é assim. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém prega igual a ninguém. Ninguém canta igual a ninguém. Porque para cada um Deus deu uma missão. Para cada um Deus fez um chamado. E não adianta eu querer me comparar com ninguém. Porque eu sou escolhida de Deus. Você é escolhido de Deus. É por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui. Porque você é escolhido de Deus. Às vezes a gente fala, mas nossa, quem precisava ouvir isso não veio. Não, é você que Deus quer que ouça. É você que o Senhor quer ensinar. É você que é o corajoso. Nós não podemos olhar para os que estão voltando. Nunca voltar, põe isso na sua cabeça. Nunca voltar é a escolha certa. Eu estou na presença do Senhor, vou voltar para o mundo. Não volte. Ah, no mundo não tinha perseguição. Claro, no mundo você fazia o que o diabo queria. Coloca na sua mente, voltar não é uma opção. Parar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Porque lembra que o Senhor disse para Gideão, Ele disse para você hoje. Varão valoroso. Varoa valorosa. O Senhor Jesus te ama. Ele tem o melhor para a tua vida. E mesmo que você tenha passado por tantas coisas, o Senhor diz hoje que é o processo. É o processo. Aquele povo estava passando por um processo. Muitos ali não tinham culpa. Gideão não tinha culpa que o povo servia outros deuses e que Deus permitiu eles ficar ali reféns dos midianitas. Só que a gente às vezes sofre a consequência junto. E aí ficou 10.000 homens. E o Senhor disse para ele, ó Gideão, ainda é muito. Desce lá no mar, no rio. E eu vou te mostrar quem vai ser escolhido. E aí Deus falou para eles o quê? Quando chegar lá, fala para eles beber água igual um cachorro. Sabe o cachorrinho que você tem em casa, o bichinho? Aí Deus falou para ele, quem ajoelhar e lamber a água, está reprovado. Mas quem pegar água com a mão e levar à boca, esse sim é o escolhido. Esse sim é o escolhido. Você é o escolhido, você está aqui hoje. Aleluias. E naquele momento apenas 9.700 pessoas voltaram de novo. E ficou apenas 300, mas é muito pouco. Menos de 10% do tanto de homem que tinha. Mas quem disse que precisa de muito para Deus abençoar? Quem disse que precisa de muito na tua vida para Deus fazer alguma coisa? Quem disse que precisa de muito? Em tudo que nós vemos na Bíblia, o Senhor sempre venceu a batalha, a guerra com poucas pessoas, com pouco. Aquela mulher tinha só uma botija de azeite. E Deus multiplicou. O que você tem hoje? Apenas um dom? Apenas a sua vontade? Porque às vezes você não tem nenhum dom.
Às vezes Deus não falou que você tem o dom. E você fala, mas Deus nunca falou nada para mim. Você tem. E às vezes você acha pouco que você tem. Mas eu só sei cantar. Eu só sei glorificar. Eu só sei orar. Eu só sei limpar a igreja. O que eu sei? O que eu tenho? É no pouco que você tem que o Senhor vai mudar a história. É no pouco que você tem que você vai ser vitorioso contra os seus inimigos. E a Bíblia diz que naquela noite, já sabia quem eram os 300 que iria guerrear. E Deus disse para ele assim: uma mão vocês vão levar o cântaro e na outra mão as buzinas. Porque quem vai guerrear sou eu, Deus disse. E quando estava todo aquele povo dos midianitas lá reunidos, o Senhor fala para Gideão: vai que é agora. Por isso que você tem que ter intimidade com Deus, irmão. Por isso que você tem que conseguir ouvir a voz de Deus. Porque quantas vezes eu tenho falado com nós e nós estamos distraídos e não estamos sabendo se é eu mesmo que acho que eu tenho que ir ou se é Deus que está dizendo para mim. E Gideão juntou o povo, separou em 3 grupos de 100 e foram para a batalha. Mas a Bíblia diz que eles não precisaram ficar guerreando, espadada, não. Deus tem outros métodos. Quando aquele povo começou a tocar as buzinas, Deus fez os midianitas entrar em tremenda confusão mental. E eles começaram a ficar tudo doido. Aquele barulho foi um tremendo. E eles mesmos começaram a se matar e perderam a guerra. Você entende que de 135 mil homens, 300 venceu a guerra porque eles foram em nome do Senhor. É em nome do Senhor que você vai vencer. É no nome do Senhor que você vai ser curado. É no nome do Senhor que a transformação vai chegar lá na sua casa. É no nome do Senhor que a porta vai se abrir. É no nome do Senhor, igreja. É o nome do Senhor que nós temos que clamar. Nós não podemos nos acomodar e esquecer que existe um Deus grande. Quantos milagres nós já vivemos, quantas coisas o Senhor já fez por nós. E quando vem a primeira dificuldade, nós desanimamos e queremos nos prostrar, ou queremos parar. Mas o Senhor diz para você que é no nome dEle que você vai fazer. É no nome dEle que tudo vai acontecer. Não é pela tua força, porque eles não precisaram usar força, mas é pelo nome do Senhor. É o nome do Senhor. Quando você gritar, quando você clamar, quando você ajoelhar na presença do Senhor, é o nome do Senhor que vai fazer o milagre na tua vida. É o nome do Senhor que vai transformar a tua vida. É o nome do Senhor. De 135 mil homens, seria a média de 450 homens para cada um derrotar. Eles dariam conta? Nunca. Mas eles tinham alguém do lado deles. Quem você tem no seu momento difícil? Quem você tem chamado no seu momento difícil? Quem você tem buscado no seu momento difícil? Deus só dará a vitória para você e para mim quando nós entender que é o nome dEle que tem todo o poder. É o nome dEle. Nós não vamos conseguir vencer nenhuma guerra espiritual sem o nome de Jesus. Irmãos, quantas guerras espirituais a igreja tem vivido? Quantas guerras espirituais nós temos passado? E como que a igreja do Senhor vai vencer? A igreja não está cheia, não está lotada, mas está quem precisa estar. Está quem o Senhor escolheu para guerrear. O Senhor escolheu você nessa noite para guerrear. Ele escolheu você para fazer a diferença. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Gideão sempre estava na presença dEle, buscando Ele. No entanto, quando o anjo apareceu, ele sabia que era um anjo. Ele não saiu correndo.
Porque ele já tinha intimidade com Deus, ele já conhecia o Deus dele. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. Aqueles homens viveram o sobrenatural de Deus. Apenas 300 homens, e eles venceram a guerra, venceram a batalha. E o Senhor está dando a arma para você hoje. É no nome dEle, é só o nome dEle. Essa é a arma poderosa que você precisa para vencer na sua casa, para vencer com seu esposo, para vencer com a sua esposa tribulosa, com aquele filho seu que você acha que já não tem mais jeito. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor, igreja, que as muralhas caem. É no nome do Senhor que o demônio sai. É no nome do Senhor que a cura chega. Mas tem que ser em nome do Senhor. Não é a minha força, é a tua força. A tua força na presença do Senhor. Buscando Ele, se fortalecendo, e Deus vai te dando a vitória. E a terceira coisa é permanecer na presença do Senhor. Muitas vezes nós ganhamos tantas bênçãos, somos tão abençoados, vencemos batalhas, guerras, e de repente tudo começa a ficar muito bom, porque eu consegui o que eu queria, eu estou bem, eu estou próspero, eu estou empregado, e aí a gente começa a se acomodar. E a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Irmão, o diabo ele é seu inimigo. Nós precisamos entender isso pelo espiritual. Porque às vezes nós pensamos, o diabo, como se ele estivesse tão longe. Não, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele vê tudo o que você faz. E ele precisa apenas de uma brecha para acabar com a minha vida, com a tua família, com a nossa casa. Então nós precisamos permanecer. Quantas pessoas não permanecem na presença do Senhor? Orava uma hora, começa a orar meia hora, depois começa... E aí para de orar, para de buscar, para de ir aos cultos, para de se fortalecer. E aí eu estou dando uma brecha para o inimigo entrar na minha vida. Ele começa a pôr coisas no meu pensamento, ele começa a pôr ideias na minha cabeça, e quando a gente vê, nós já estamos no erro, já estamos no pecado, já estamos fracos, e aí nós não permanecemos na presença do Senhor. Nós temos que permanecer até o fim. A Bíblia diz que quem vai receber a coroa lá no céu é quem permanecer até o fim. Não é quem ir até no meio do caminho, não. Nós temos que permanecer até o fim. Porque se nós permanecermos até o fim, nós vamos viver uma vida na presença do Senhor de abundância. Uma vida de prosperidade. Prosperidade, irmão, não é só dinheiro, não. Prosperidade é alegria, é uma família feliz. É você ter a presença do Senhor, é você ter a paz. Isso é a prosperidade que Deus quer nos dar. E se você viver permanente na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor te escolheu a fazer, você vai ter essa vida permanente de bênçãos. Você vai viver fazendo aquilo que o Senhor quer. Você vai ver milagres, você vai ver cura, você vai ver transformação. Só vive o milagre quem permanece. Aqueles 300 que viram milagre, porque eles permaneceram. Os que voltaram, você acha que eles foram abençoados? Não como os 300. Eles receberam a libertação dos midianitas, mas eles não viveram o verdadeiro milagre. Eles não fizeram parte do milagre. E para você viver o milagre, ver o milagre, o Senhor quer que você veja o milagre. Escutar contar, se você entrar na internet, você vê um monte de testemunho. Mas e qual é o seu testemunho? O que o Senhor fez na sua vida? O Senhor quer que você testifique isso. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida e você não tem compartilhado com pessoas que precisam ouvir? Quantos milagres o Senhor tem feito em nosso meio e nós não temos coragem de testemunhar? Não temos coragem de contar para um amigo que está precisando ouvir a voz de Deus.
Não é à toa que você tem vivido milagres. Não é à toa que o Senhor tem te guardado. Não é à toa que o Senhor tem te protegido. Tudo que passamos na nossa vida, irmãos, é como se fossem raízes que nos fortalece. E tudo que você passa na sua vida é para futuramente você vai ajudar alguém com o mesmo propósito. Se você passa por uma cura, você vai ver que Deus vai colocar pessoas na sua vida que teve o mesmo problema que você. Sempre você vai encontrar no seu caminho pessoas que vai estar passando por lutas que você passou. E você vai ter experiência, fala, não, faz assim, assim, você entendeu? Você vai encaminhar a pessoa para a presença do Senhor. Então tudo que você passa não é por acaso. Tudo tem um propósito, amém? Coloque-se em pé nesse momento.